Olá, tudo bem com você? Faz cerca de 10 anos que eu tenho falado sobre o assunto do ecumenismo e mostrado como essas bandeiras ecológicas, ambientalistas, têm sido utilizadas para levar avante a causa não só ecumênica, mas também a ideia de que precisamos ter um descanso dominical para salvar o meio ambiente, para ajudar as famílias também a terem mais tempo, enfim. Eu tenho dito também que são ideias boas, naturalmente, só que o dia não é o correto. O dia da criação, nós sabemos muito bem, é o sábado. O dia da família também, estabelecido por Deus. Aliás, as duas instituições, família e sábado, vêm do mesmo momento histórico, lá no Éden, quando Deus criou o ser humano. E, curiosamente, ao longo desses 10 anos, esse assunto vem sido cada vez mais tratado com intensidade, é, até que finalmente, quando o Papa Francisco foi nomeado, ele então passou a levantar o discurso, né, a bandeira ecumênica, inclusive publicando em 2015 uma encíclica totalmente dedicada a esse assunto, a Laudato Si. Também já tratei disso em meus blogs, Criacionismo e Outra Leitura. Já gravei vídeos sobre isso, vou deixar aqui na descrição deste vídeo alguns links para que você possa se inteirar do assunto, se é que você não leu sobre isso ainda. E é interessante perceber como Bergoglio, o Papa Francisco, tem realmente falado muito sobre esse tema. Na Laudato Si, a carta apostólica, existe um capítulo inteiro sobre esse tema, e a ideia é que o domingo, o descanso dominical, seja realmente uma das ferramentas para tentar minimizar os efeitos do aquecimento global. Com essa pandemia, isso ficou bastante claro. Aliás, a pandemia ajudou a trazer evidências que podem reforçar esses argumentos ecumênicos, no sentido de que, ao ser humano parar com a emissão de gases de efeito estufa, com gases fósseis, né, com combustíveis fósseis, ao ser humano ficar mais aí em confinamento, né, a natureza pôde respirar um pouco, pelo menos em aspectos mais localizados, né, foi possível perceber em cidades, em regiões assim, uma certa recuperação do meio ambiente. Claro que após a pandemia, depois que passarmos essa fase de quarentena, de lockdowns, haverá uma necessidade de um trabalho, de bastante trabalho para recuperarmos a economia que está capengando e vai ficar cada vez mais fragilizada. Então vai ser necessário trabalhar, produzir, só que ao mesmo tempo estaremos aí diante de um paradoxo, que é o de termos um tempo para que a natureza possa se recuperar dessas agressões. E é nesse ponto que entra, mais uma vez, a proposta do descanso dominical, que aparentemente será realmente uma solução para esse dilema. Hoje eu li no site do Vatican News, o site de notícias do Vaticano, uma notícia bastante interessante que só vem confirmar aquilo que vem sendo dito, que eu venho dizendo, né, ao longo de 10 anos, a respeito desse assunto. Eu quero compartilhar com você aqui minha tela para lermos juntos aqui essa notícia. Aqui está, então, Vatican News, é um site oficial de notícias católico do Vaticano. Título: O Domingo do Clima para uma Igreja Sempre Mais Ativa. Veja que interessante aqui, ó. Sunday Climate é o nome da iniciativa que as igrejas da Grã-Bretanha e da Inglaterra e da Irlanda, foram convidadas a participar por um ano, dando origem ao Domingo do Clima. O início está previsto para 6 de setembro de 2020, portanto daqui a poucos meses. O primeiro domingo do período litúrgico conhecido como Tempo da Criação. E como parte da iniciativa, cada igreja terá que cuidar de 3 aspectos. Só um detalhe aqui que já me chama a atenção, né? Eles vão fazer com que esse Domingo do Clima comece justamente no período que eles chamam de Tempo da Criação, o que é uma inconsistência, porque a gente sabe que o memorial da criação é o sábado. Quando vamos a Gênesis capítulo 2, nós vemos que ali Deus ele estabelece o sábado, ele descansa, ou seja, ele cessa a sua obra no Shabat, ele descansa, ele abençoa e ele santifica esse dia. Portanto, o dia da criação, o memorial da criação, o dia que comemora a criação da vida na Terra, é o sábado. Mudar esse dia é como se eu pudesse mudar o aniversário de alguém. Não seria justo, por exemplo, que alguém chegasse até mim e dissesse: olha, você nasceu no dia 2, mas vamos celebrar seu aniversário no dia 3. Isso não faz sentido, né? É descabido. Assim como também querer mudar o aniversário da criação da Terra, segundo a Bíblia, é algo totalmente descabido. Mas eles tentam aqui vincular o domingo com a criação.
coisa que realmente não faz sentido. Prosseguindo. O projeto foi lançado pela Environmental Issues Network, que atua sob a tutela das Churches Together e oferece um serviço que visa explorar os fundamentos teológicos e científicos do cuidado com a criação e a ação climática, a oração e o engajamento ativo. Toda igreja que participar na condição de comunidade eclesial local deverá se adaptar a longo prazo para reduzir suas emissões de gases do efeito estufa. Por fim, unindo-se a outras igrejas e à sociedade na área a qual pertence. Deverá tomar medidas para ajudar a combater os efeitos das mudanças climáticas antes da próxima Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, que já está marcada aí para o ano que vem, 2021. Então, eu vejo assim como interessante o fato de que as igrejas cristãs, naturalmente que encabeçadas pelo campeão do meio ambiente, né, o Papa Francisco, elas querem dar o exemplo de uma sustentabilidade, de um comportamento correto com respeito à natureza, e eu repito, isso não está errado, né? Na verdade, o motivo correto para que nós façamos esse tipo de coisa é a mordomia cristã. Deus nos colocou neste mundo como administradores da criação. Agora, eles querem tomar essas atitudes, essas posturas, assim, em benefício do clima, da Terra, olha só o que diz aqui o finalzinho do texto. Em vista de 5 de setembro de 2021, então diz assim, a campanha terá seu ápice no domingo, 5 de setembro de 21, quando, durante o evento nacional, a igreja compartilhará seus compromissos e rezará para que, após as negociações que serão realizadas em Glasgow, no decorrer dessa conferência do clima, em novembro de 2021, os líderes do mundo inteiro mostrem maior determinação e coragem para enfrentar a questão da mudança climática. Então, o objetivo das igrejas em dar exemplo nesse aspecto é para motivar os líderes do mundo todo a, veja só, repetindo, terem determinação, coragem para enfrentar a questão da mudança climática. Eu postei esse tema hoje no meu blog Outra Leitura, aqui está, Domingo do Clima, igrejas tomam a dianteira e ecumenismo avança rapidamente. Só para esclarecer, ecumenismo, na verdade, se trata de um neologismo, né? Você deve conhecer bem o ecumenismo, que é aquele esforço de unificar as igrejas. O ecumenismo, como já diz o nome, é um esforço mais amplo do que isso, usando a ecologia, o meio ambiente, o ambientalismo, para servir de cola para esse assunto. Repito, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para que você possa se inteirar mais disso aí, caso não conheça esse tema. E eu adicionei aqui na minha postagem 2 notas que quero ler então para você. Nota número 1. Sob o guarda-chuva do Vaticano e do movimento ecumênico, o ecumenismo avança ainda mais rapidamente, acelerado pela pandemia. Note como a proposta é que as igrejas se unam, deem o exemplo e assim ajudem os líderes mundiais a terem maior determinação e coragem para enfrentar a questão da mudança climática. Em sua encíclica Laudato Si, o Papa Francisco defende o descanso dominical como uma das estratégias para salvar a Terra. No recente Sínodo da Amazônia, e eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um vídeo que eu fiz sobre esse sínodo ocorrido ano passado, que foi muito revelador, muito interessante, vale a pena assistir isso aí. Então, no recente Sínodo da Amazônia, essa foi a tônica, a questão do salvamento da terra, do meio ambiente, daquilo que o Papa chama de nossa casa comum. Com a quarentena, ficou claro que o Papa tem razão ao defender um dia de baixo carbono e de estreitamento das relações em família e com o meio ambiente. Essa proposta ganhou muita força e agora vem com tudo, com o nome de Domingo do Clima. Sunday Climate. Para Sunday Law, falta pouco. Nota 2. Desde 2008, venho chamando atenção para esse tema do ecumenismo, expressão cunhada pelo meu amigo pastor Sérgio Santelli, lá na época. De lá para cá, o assunto foi ganhando força em todo o mundo e chamando a atenção até de pensadores e escritores não adventistas, como Pascal Bernardin e Roger Scruton, entre outros. Com o Papa Francisco, Greta Thunberg e agora com a pandemia, o cenário para a futura aprovação de uma lei dominical, com argumentos difíceis de ser refutados, se mostra mais do que nunca claro e favorável. Em algum tempo, em algum momento, os Estados Unidos comprarão essa causa e assinarão a lei dominical, em reconhecimento da autoridade papal, como prevê Apocalipse 13. Aguardemos, então, o desdobramento dos fatos e preguemos o evangelho eterno
como nunca antes. Por que eu coloco essa questão aqui da pregação do Evangelho? Porque nós estamos vendo realmente, com toda essa condição do mundo neste momento, que os sinais da volta de Jesus se intensificam. Não sabemos quando será, isso também não nos compete, mas a gente percebe realmente que o mundo está em convulsão, que as coisas não estão em seu devido trilho e que isso realmente aponta para a volta de Cristo. E nós precisamos, então, aproveitar esse momento de relativa tranquilidade, se é que eu posso dizer assim, em que as pessoas estão acessíveis e que podemos usar a tecnologia para alcançá-las, que podemos pregar o Evangelho ainda abertamente, com liberdade, para fazer exatamente isso. Para que as pessoas saibam que Jesus vai voltar, para que as pessoas saibam que, apesar de o mundo estar aparentemente desmoronando com ódio, com falta de amor por parte das pessoas, com epidemias, rumores de guerras, terremotos e outras coisas mais que estão acontecendo, mas que porque os noticiários estão praticamente sequestrados pela pauta das manifestações antirracistas e por causa da pandemia, dá a impressão que outras coisas não estão acontecendo, mas estão acontecendo ao mesmo tempo, nesse exato momento. E nós precisamos, então, estar apercebidos no momento que estamos vivendo e, repito, aproveitar a liberdade que temos para pregar sobre a volta de Jesus, sobre o plano de salvação de Deus, sobre as verdades bíblicas que trazem paz ao coração e esperança de vida eterna. Que Deus nos ajude a perceber realmente esse momento e estar preparados para as coisas que virão aí no futuro. Aqueles que andam com Deus, de mãos dadas com Jesus e mantêm comunhão com Ele, não temem o futuro, não têm medo do que virá. Na verdade, se sentem felizes ao perceber que tudo está andando de acordo com o script profético. Tudo que Deus falou, que Jesus anunciou em suas palavras nos evangelhos, está se cumprindo, e é mais uma evidência de que a palavra de Deus é confiável, e mais uma evidência de que a volta de Jesus se aproxima. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família e a sua preparação para esse grande encontro na volta de Cristo. Um abraço.